Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Você tem motivo para estar feliz, irmão? Eu tenho vários motivos para estar feliz. E um dos motivos é estar aqui hoje. Confesso para vocês que é um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu já estive aqui, se eu não me engano, umas 2, 3 vezes, há muito tempo atrás. Estive aqui com um pastor amigo meu também que ministrou, foi uma bênção. Era ao contrário ainda, eu acho que tinha um altar aqui, se eu não me engano. Tinha, né? Faz muito tempo. E até tem o pastor Vanderlei ministra aqui também, né? O pastor Vanderlei também ministra aqui. E para mim é um motivo de alegria e muita responsabilidade de estar aqui. Porque é muito fácil, irmão, pregar na igreja. A igreja é o lugar mais tranquilo e fácil que tem para ministrar. Por quê? Porque lá a gente sabe que é um ambiente a qual a pessoa está mais tranquila, a pessoa já saiu de casa. É um ambiente religioso. Aqui a gente está num desafio. Amém? Amém. Cada um de nós aqui tem algo para lutar, algo para conquistar. Só que a palavra de Deus vai dizer que Ele nos escolheu e nos fez forte e disse para mim e disse para ti que a gente é mais que vencedor nele. Então isso quer dizer que quando o inimigo vem contra a nossa vida, a gente que está em Cristo, ele já perdeu. Não tem outra conversa. A batalha, a luta vai vir, não tem nenhum problema. Porque quem está conosco é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e ele é perito em batalha. Ele não perde uma batalha. Eu nunca vi na Bíblia, já li a Bíblia uma vez toda, eu nunca vi alguém que andava com Jesus, que andou com Deus e perdeu uma batalha. Pelo contrário, Gênesis capítulo 5 vai dizer que Enoque andava com Deus e Deus amou tanto ele que tirou ele da terra. Você está me entendendo que corre o risco, eu e você, Deus tomar nós dessa terra, por andar com Deus? Esse é o nosso maior risco, de nós estar andando aqui na terra, servindo a Ele. Por isso que tem muitos filhos de Deus, e eu não quero te espantar com isso, homens de Deus, mulheres de Deus, que do nada some, do nada Deus leva. É porque Deus ama tanto que quis ele. Você vai ver a história de Elias. Elias foi arrebatado num moinho de vento, Deus levou para ele. Elias não conheceu a morte, Enoque não conheceu a morte, Moisés não conheceu a morte. Você está me entendendo que é o risco de andar com Deus? E eu prefiro correr esse risco. E eu e você estamos correndo todos os dias. Porque a palavra de Deus vai dizer que num piscar de olhos ele vai aparecer e nós vamos ser arrebatados. Quem sabe pode ser o nosso último culto hoje. E se for o nosso último culto hoje, que alegria seria estando na presença dele. Amém? O Vinícius já me apresentou, me chamo Wagner. Sou casado. Ela não está aqui, então eu posso acreditar que é há 15 anos ou 16. Aí você fica meio apavorado porque quantos anos ele tem? Eu tenho 33 anos, então sou casado desde novo com a mesma esposa. Tenho um filho que fez 9 anos, dia 5, muito feliz e não foi fácil. 16 anos de semear todos os dias. Mas sou muito grato a Deus pela minha esposa. Então, sou auxiliar na igreja com a minha pastora, onde o Vinícius e a Cris também congregam. Então, a gente não é ninguém que saiu por aí meio louco, inventando coisas. Não, a gente está aqui debaixo da obediência, debaixo de Deus, tendo misericórdia e a graça de Cristo para poder ministrar para vocês. Pode ter certeza, se você tiver com o coração aberto, você vai receber algo de Deus. Tudo que eu vou falar aqui agora, Deus falou comigo em oração. Eu gosto sempre de anotar. E essa mensagem a qual eu vou ministrar para vocês foi dada num dia, num sábado à tarde, onde eu questionava a Deus a respeito da morte do meu pai, a respeito de um homem que morreu novo, com 48 anos, alguém que eu amava demais, e meio que me abalou na fé um pouco, mas graças a Deus, Deus sempre coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Amém?
Então, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. Fique à vontade para dar glória a Deus, aleluia, irmão. Marcos capítulo 8, versículo 31. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com muita clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos, repreendeu Pedro dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Amém? Como a gente já orou, estamos debaixo de oração. Quando eu li essa palavra e Deus falou comigo, irmão, eu fiquei impactado. Como eu falei para vocês, foi num momento difícil da minha vida. Quem aqui já perdeu o pai? Amém? Quem aqui tem ele, irmão, usufrui o máximo que você pode. E perder o pai não é fácil. Talvez alguém perdeu muito novo, ou talvez alguém até não conheceu. Mas o pai biblicamente falando, é aquele que vai trazer a provisão, vai proteger e vai dar direção. Quando eu perdi meu pai, perdi a proteção, a proteção, a direção e a provisão. Era alguém que eu poderia correr, alguém que eu poderia conversar, alguém que poderia me dar direção de algumas coisas. Então eu fiquei meio desnorteado, fiquei meio que entrei em parafuso em algumas coisas. E o diabo, ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas. O diabo sabe como é difícil. O diabo, ele sabe atacar as áreas que a gente é fragilizado. Talvez alguém aqui pode não ser o pai, pode ter perdido a mãe, algum ente querido, um filho. Pode ser tantas coisas. Mas o diabo, ele nos conhece. Só que andar com Deus, andar com Jesus, nunca será fácil. Andar com Cristo é como eu falei, é um risco todos os dias. Se a gente for ler a Bíblia desde a primeira chamada de Jesus, você vai ver que começaram a crescer o ódio. Alguém que veio pregando paz fez acrescentar ódio na vida de pessoas que não precisavam disso, porque ele era o próprio amor encarnado em terra. E a Bíblia vai dizer que aonde Jesus passava, ele ia cativando pessoas, ia crescendo o número de seguidores. Só que com os números de seguidores, o amor sendo entregue às pessoas, também vinha junto a perseguição, também vinha junto as afrontas, ao ponto de a Bíblia relatar que Jesus estava ministrando em um certo lugar e começaram a apertar tanto Jesus, que Jesus precisou sair apertado pelo meio da multidão, porque as pessoas queriam apedrejar e esbofetear Jesus. Então não é fácil caminhar com Cristo, não é fácil ter o caráter de Cristo, andar como Cristo, fazer o que Cristo fazia, porque no momento em que a gente se coloca como um discípulo de Jesus, como alguém que ama Jesus, o diabo ele coloca um alvo nas nossas costas, fala com os demônios e começa a dizer: é esse aí que a gente vai acertar. Quem está me entendendo? Quando você resolve sair do lugar onde você está, dá um passo para começar a seguir Jesus, o diabo faz um círculo nas suas costas ou no seu peito e olha para os demônios e diz: agora vai atrás de João, de Pedro, vai atrás dessa pessoa, do Wagner, do Maico, vai atrás dele, porque agora a gente precisa parar ele, porque ele resolveu mudar a vida dele. E quando a gente está com a vida estagnada do jeito que o diabo quer, irmão, o diabo nem mexe, o diabo até acrescenta, começa a colocar coisas no nosso caminho, propostas, ofertas.
Assim é o que o diabo quer, que a gente ande conforme ele quer. E quanto mais a gente anda perto do diabo, mais ele fica quieto. Por isso que muitos de vocês vão dizer assim, ó, eu vim para Jesus e a coisa parece que apertou. Eu vim para Jesus, parece que a coisa ficou mais difícil. Agora que eu estou servindo a Jesus, parece que a coisa apertou. Não é que apertou, é que agora está apertando para melhorar. Igual uma construção, quem aqui já trabalhou com reforma? É a pior coisa do mundo. É ou não é? Não é melhor fazer tudo novo? Jesus, quando a gente cresce, ele diz agora, eu tenho um plano. Salmo 119 vai dizer que todos os nossos dias estavam escritos no livro dele. Quer dizer, Cristo tem um plano para mim e para você, um melhor. Só que a gente escolhe algumas rotas alternativas que não estavam nas páginas que Jesus tinha. Isso quer dizer, Jesus vai ter que reconstruir algumas coisas na nossa vida. E reconstrução dá barulho, dá sujeira. A gente tem que passar por isso. E passar por isso dá constrangimento, dá dor. As pessoas olham para quando a gente está reconstruindo, está dizendo, meu, aquilo está feio, aquilo vai ficar horrível. Porque está muito feio aparentemente, mas está ficando feio para melhorar, amém? Então fica tranquilo, porque o que está acontecendo na tua vida e na minha é uma reforma com Jesus está dando uma melhorada. Está começando a construir algo novo. A partir de hoje você tem que entender que o que acontece na sua vida é um passo para acontecer algo novo. Esquece que está doendo, que está machucando. Não fica preso na sua dor, nem na acusação, nem naquilo que o diabo quer que você fique paralisado. Comece a pensar no que Deus está construindo na sua vida, no que Deus está fazendo, no que vai acontecer na próxima fase. Porque eu sempre digo que a nossa vida é um livro, porque Ele disse que escreveu num livro, então Ele pode mudar essa página a qualquer momento. Isso já é um passo para uma grande reforma, você está aqui. E Deus está mudando vidas aqui. Wagner, mas eu quero entender o porquê que tudo isso acontece na minha vida. Tanta coisa ruim aconteceu na minha vida, ou vem acontecendo, ou vem me machucando. Irmão, se aconteceu com Jesus, por que não acontece com nós? Se aconteceu com um monte de homem na Bíblia, por que não vai acontecer com nós? Se Deus não poupou o filho dele para sofrer, por que Ele vai poupar nós? Eu fiquei falando com Deus no sábado à tarde, dizendo, a minha esposa disse, olha, tu dá um tempinho que eu vou orar, eu ia ministrar logo à noite no jovem. Cuidei na igreja 8 anos de jovem, a maior loucura do mundo. São uma inconstância louca dos jovens. E eu disse, eu vou ficar essa tarde meditando, sem nada, irmão, sem vontade de ir para a igreja. Vontade de largar a igreja. Aquele dia eu fiquei pensando muito no meu pai. E aquele dia à tarde eu fui conversar com Deus, dizendo, Deus, eu não quero nem ir para a igreja, quanto mais ministrar. Eu não quero nem mais ir para a igreja, porque o Senhor tirou uma das pessoas que eu mais amo. Uma pessoa que estava servindo na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente, né? Se a gente tem uma coisa boa, irmão, é de jogar as coisas na cara de Jesus. Se tem uma coisa que a gente aprendeu bem, é questionar Deus das coisas. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é dizer que Deus errou. A gente não. A gente não erra. Aí comecei a dizer, Deus, mas ele era assim, ele era assado, ele fazia isso, fazia aquilo. Tudo bem, ele fez muita coisa no passado errado, mas agora ele estava em tudo certinho, tal. E uma das coisas que eu senti no meu coração foi Deus dizendo, e por que eu ia levar ele no passado todo errado? E se eu levo o teu pai no passado todo errado, onde ele estava agora? Se eu busco o teu pai lá no tempo que ele estava na cachaça, na droga, na putaria, fazendo coisa errada, onde o teu pai estava agora? Só que o teu pai estava me servindo, fazendo as coisas certas, me buscando, e agora eu vim buscar ele. Onde você acha que ele está? Foi uma das coisas que me confortou naquele momento. Aí, folheando a Bíblia, encontrei essa passagem e encontro aqui o próprio Filho de Deus, assim como os discípulos, ministrando, dizendo aqui, a Bíblia vai dizer, Jesus dizia isso com muita clareza. Jesus não escondeu nada. Jesus disse, olha, a partir de agora começa a perseguição na minha vida. A partir de agora, o Filho de Deus vai ser entregue, vai ser morto, ele vai ser crucificado. Tudo isso vai acontecer. Jesus falava com clareza. Jesus, ele estava mostrando
o que iria acontecer com ele. Você consegue entender isso? Ao ponto de quando você vai ler 23, Mateus 23, se eu não estou enganado, Getsemane, Jesus suando sangue, do medo, do pavor que ele estava, do que ele ia enfrentar, por mim e por você. E Deus não negou nada, Deus não negou o Filho dele. Se você for ler na Bíblia, você vai ver vários homens, como Davi, alguém que era um homem segundo o coração de Deus, e Deus não privou ele de nada, pelo contrário, a dor e a rejeição dele fez ele se afastar do próprio pai e dos irmãos. Se você for ler a história de Samuel, capítulo 1, a mãe dele, Ana, leva ele no capítulo 2 para entregar à igreja, para entregar ao templo. A mãe fica longe do filho para entregar o filho a Deus. Imagina esse filho longe do pai e da mãe para viver num lugar onde os filhos do profeta Eli faziam tudo errado, transavam com as diaconisas, comiam a comida que era ofertada a Deus, tudo errado eles faziam. Você acha que Samuel não deveria parar e analisar e dizer, quer saber de uma coisa? Ficar com esses caras aqui fazendo tudo errado, eu vou ficar no colo do meu pai e da minha mãe e vou me embora. Eu não preciso passar esse sofrimento. Mas o amor por Jesus, o amor por Deus, a unção que eles carregavam, separavam eles da dor. E isso que você está sendo ministrado hoje, essa unção que você recebeu quando você entregou a sua vida para Jesus, é que você tem que entender que ela vai abafar e vai amenizar a sua dor. Você está me entendendo? Quando Jesus ele começou a entender que a dor não era maior do que o propósito, a sua dor nunca vai ser maior do que o propósito. E na verdade a sua dor sempre vai te levar para o propósito que Deus quer. Você está me entendendo? Que se eles passaram, Davi passou por essa dor. Davi suportou a dor de ser rejeitado e se tornou um grande rei, o maior rei de Israel. Se você vê a história de Samuel, Samuel passou por a dor de ficar longe do pai e da mãe, vivendo num lugar ruim, com pessoas ruins. Samuel se tornou o único profeta e juiz da Bíblia. É o único que foi profeta, foi juiz e sacerdote. Foi o único que conseguiu isso. Se você ler a história de José, meu irmão, olha José sendo vendido pelos irmãos. José vendido pelos irmãos. Imagina você sendo rejeitado pela própria família por fazer as coisas certas. Ao ponto de você dizer, por que eles estão... Ei, por que você está fazendo isso, meu irmão? Pois eu sou o mais novo, eu sou o irmão caçula. Só que isso tudo, essa dor que José passava, mostrou para ele onde ele iria chegar. E talvez a dor que você está passando agora não faz sentido agora. Talvez o sofrimento que você passa agora, a angústia que você está passando agora, talvez não faz sentido agora. Mas na hora certa vai fazer todo um sentido. Você sabe a história de José. Quando José fica de frente para os irmãos, o que José fala para os irmãos? Eu vou matar vocês, porque vocês não deveriam ter feito isso comigo. Eu vou deixar vocês passar fome. Não foi assim. Foi pelo contrário. Não se preocupem, meus irmãos, porque Deus me enviou na frente de vocês, para que o pai e a mãe de vocês não morressem da fome. Você está entendendo que da sua dor, Deus muda destino de pessoas lá fora? Só basta você acreditar. Eu estou aqui, eu acredito na vida de vocês. Se vocês não acreditarem na vida de vocês, irmão, ninguém acredita. Eu estou aqui debaixo da autoridade de Deus, olhando para vocês, dizendo, em tudo que vocês estão passando, ou que eu passo, ou que o Vinícius passa, a Cris passa, é para fazer valer na vida de muito mais pessoas. Talvez você está aqui hoje, irmão, e o diabo está dizendo, você não vale nada, você merece mesmo. É isso que você merece. Só que Deus tem outro plano para você, dizendo, esse não é o fundo do poço. Porque quando José estava ali no fundo do poço,
José disse, agora eles vão me matar. Porque o que eles falavam lá em cima? Vamos matar e vamos dizer para o pai que uma besta fera pegou ele. José ficava só pensando, Deus me guarde. Não façam isso comigo, meus irmãos. Aí o que acontece? Deus tira ele dali. Passa todo o trabalho que tem que passar. E Deus sempre com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Na prisão, Deus era com ele. Irmão, não importa o lugar que você está, seja no Desafio Jovem, seja numa grande empresa, seja numa multinacional, seja num clube de futebol, seja onde for, se você estiver com Deus, pode ter certeza que aonde você colocar a planta dos pés, ali Deus está. Você acredita nisso? Olha para o teu amigo do lado e diz para ele, você acredita nisso? Sabe que quando você lê a história de Daniel, irmão, Segunda Reis vai dizer que o rei Nabucodonosor vai e prende mais de 10 mil jovens e leva esses 10 mil jovens para a Babilônia. E eu creio que no meio do caminho, na caminhada deles indo para lá, Daniel começa a conversar com eles, vamos ficar juntos, vamos chegar lá juntos. Vamos servir a Deus lá, vamos cuidar, vamos ficar juntos. E a Bíblia diz que Nabucodonosor separou os mais inteligentes, mais sábios, filhos de autoridades de Israel, para poder estar na Babilônia e começar a aprender a cultura deles. Aí se você ler toda a história completa, você vai ver que esses 4 jovens perderam pai, mãe, tio, perderam muitas pessoas queridas. E foram parar na Babilônia. E lá servia o cara que matou a própria família. Qual que era a tua... Irmão, se fosse eu ia ficar maquinando... Eles ficaram 70 anos presos. Os 70 anos eu ia ficar esperando o momento para matar ele. Normal do ser humano. 70 anos esperando, a hora certa eu mato ele. Só que quando o cara anda com Deus é diferente. Quando o camarada ama a Deus e anda com Jesus, ele pensa diferente. Quando eles chegaram lá, eles olharam para o cara que cuida e o cuidar do rapaz e disseram, olha, os meus amigos eu não sei, mas eu não vou me contaminar com as coisas que tem aqui. Eu não pode, meu Deus não deixa isso. Eu vou servir a Deus aqui na Babilônia do meu jeito. E o cara disse, eu não posso porque o rei vai me matar se você chegar na frente dele e tiver pior. E ele vai dizer, não, mas se eu tiver pior daqui 10 dias, você muda a minha alimentação e eu volto a me alimentar como os outros. E Sadraque, Mesaque e Abednego olharam e disseram, se Daniel está nessa parada, eu também estou, vou ficar junto com ele. E os 4 não se alimentaram com as coisas que o rei da Babilônia quis e ficaram separados. Irmão, sofrendo, padecendo. Os caras foram melhor do que os que comeram e beberam conforme o rei queria. Eu não sei se você está compreendendo isso, mas quando você vai para um lugar diferente e resolve servir a Deus do mesmo jeito, irmão, pode te oferecer droga, maconha, pode te oferecer pó, álcool, o que for. Se você estabelecer no teu coração, seja no trabalho, seja na escola que você vai, aonde você colocar a planta dos pés e botar no teu coração, eu não vou me contaminar porque eu estou com Deus, você vai conseguir. Aqui, se você ler a história de Daniel não apareceu um anjo para ele dizendo, Daniel, tu está na Babilônia, não se contamina com as coisas daqui. Muito pelo contrário, Daniel colocou no coração, sabe o que é isso? Se colocar a responsabilidade em si mesmo, dizendo, eu não vou, e eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja aqui. Não, irmão, não depende do lugar, só depende de você colocar no coração. Quando você coloca no seu coração dizendo, Deus, eu faço um pacto aqui contigo, você vai ser diferente. Porque o que acontece, irmão, quando você sai da sua dor e se coloca na presença de Deus, a tua dor é só, como diz um elevador, uma mola propulsora para te colocar para frente. A dor ela só vai te impulsionar a querer mais. Agora, o que a dor pode fazer com quem não está com Deus é se vitimizar. O que a dor pode fazer com quem não quer andar com Deus é desanimar. O que a dor pode fazer com quem não quer seguir os propósitos de Deus é largar a mão do arado. E a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás.
Irmão, quando você lê Mateus capítulo 14, versículo 12, vem uma resposta para Jesus, uma notícia para Jesus, na verdade, que é uma notícia muito triste para ele. Porque quando Jesus se batiza com João Batista, depois acontecem várias situações, eles perguntam para Jesus se existe alguém maior do que João Batista. E Jesus vai dizer, nascido de mulher, não existe profeta maior do que João Batista. Então João Batista era primo de Jesus, era familiar de Jesus. Mateus 14, versículo 12 vai dizer que vem uma notícia ruim para Jesus. E aqui Deus me pegou. E a notícia era a notícia de morte. Os discípulos de João chegaram até Jesus e disseram, Jesus, João Batista morreu. A mulher tinha mandado decapitar João Batista. Na hora, a Bíblia vai, depois você lê lá, a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco, vai para dentro do mar. Irmão, não vai contar na palavra de Deus, mas eu quero conjecturar. E abre espaço para mim e para você pensar nisso. Por que Jesus foi para longe? Para dar risada? Você acha que Jesus foi para o meio do mar para fazer o quê? Chorar, irmão. Jesus foi para o meio do mar para chorar. Para gritar, para, sei lá, talvez até questionar Deus. Por que João Batista? Por que não foi eu? Para que João Batista morrer? Às vezes acontecem coisas na nossa vida com pessoas que a gente ama e a gente quer se colocar no lugar, amém? Mas às vezes cada um tem um propósito. E o de João tinha chegado. Naquele momento eu vejo a humanidade de Jesus. Por isso que eu e você não tem problema nós chorar no momento de dor, irmão. A homem não chora, eu nunca vi disso. No momento de dor, no momento da tua fraqueza, irmão, vai para dentro do teu quarto, vai para um lugar retirado, chora, grita, esperneia, faz o que tem que fazer. Quer ver? Para não... Olha o que Jesus fez, irmão. Então os discípulos de João vieram levar o corpo dele, sepultaram, depois foram contar a Jesus. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Irmão, Jesus estava destruído. A humanidade de Jesus ali, porque Jesus era homem e Jesus era Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2 que Jesus crescia na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Jesus foi nascido de mulher. Jesus, com 12 anos, estava no templo. Jesus foi apresentado, Jesus nasceu, cresceu, jogou bola, brincou de peão, jogou tilica, fez alguma coisa. Jesus era homem. Então, nesse momento, o homem vem para fora. E ali começa a sofrer. Ali começa a dor. Ele vai para um lugar deserto e ali ele chora, ele reclama, ele fala com Deus, ele pede para Deus ajuda. Só que olha o que acontece. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Jesus está lá no mar. Nós estamos aqui esperando o que Jesus vai fazer. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com pena deles e curou os doentes que estavam ali. Sabe o que eu entendo com Jesus? Você pode chorar, você pode sofrer, você pode ter momentos ruins na sua vida, mas você não pode esquecer que atrás de você talvez tenha uma mulher esperando, tem um filho esperando, tem um pai, tem uma mãe, tem alguém esperando por você. Alguém esperando você se reanimar, você se colocar para cima. Tem alguém esperando você reviver, colocar para fora aquilo que você é, porque quem está lá fora, irmão, e sabe quem você é. Quem está lá fora sabe. Jesus saiu para o mar para orar, para se derramar, mas quem estava na beira da praia seguindo ele sabia quem estava lá dentro do mar. Que aquele que estava lá dentro do mar era capaz de mudar a vida daqueles que estavam ali na beirada. E aí você me diz, Wagner, mas eu estou aqui, eu estou tão fraco, tão deprimido, eu não sei o que fazer. Aí Deus olha, Deus manda Jesus, tudo isso acontecer nesse momento para mim e para você olhar e dizer, no pior dia da nossa vida, na maior dor da nossa vida, Deus ainda consegue tirar algo de nós. Então no pior dia da sua vida você ainda consegue animar alguém. No pior dia da minha vida eu ministrei à noite para o jovem.
Você está entendendo que a dor ela não é para te matar nem parar? A dor ela é para te levar para um nível mais forte. A dor ela não vai te paralisar, só se você quiser. A dor ela pode te levar para mais longe, para um lugar melhor. Agora, se você pegar a dor e ela te parar, irmão, aí ferrou. Se você colocar o capuz da dor, aí é complicado. Se você colocar esse capuz da dor, baixar a cabeça e dizer, eu mereço isso mesmo, é assim que para mim é assim que tem que ser. Aí o diabo diz, é isso que eu quero mesmo. É tu no desafio jovem, ouvindo a palavra de Deus, é tu na igreja, ouvindo a palavra de Deus e desanimado. Hoje, irmão, o diabo mudou a estratégia, porque a Bíblia diz que o diabo é estrategista. O diabo não quer tirar mais ninguém da igreja, não. Sabe por que ele não quer mais? Porque o diabo leu a parábola do filho pródigo e se ligou. Quando ele leu a parábola do filho pródigo, vendo o filho sair da casa do pai, se ferrando lá fora, quem já ouviu a parábola? Ele viu aquela parábola e disse, opa, peraí, o filho sai da casa do pai, vai para uma terra longe, começa a aproveitar dos manjares, das festas, da prostituta, gastar dinheiro com amigo, com tudo, e uma hora eu vou acabar com o dinheiro dele, uma hora eu vou acabar com a alegria dele, uma hora eu vou trancar as amizades dele, eu vou botar ele na ruína, eu vou deixar ele no fracasso. Daí ele vai lembrar do pai dele, vai voltar para a igreja, e daí o pior, que daí ele vai voltar para a igreja sabendo que o melhor lugar é ali. O melhor lugar é ali. E aí ele vai voltar e ele vai ser muito melhor do que ele era. Porque ele vai entender que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o irmão dele que ficou. Aí agora o diabo não tira mais ninguém da igreja. O diabo faz o cara ficar na igreja, sem sentir a presença de Deus, sem usufruir o que Deus tem, sem fazer nada para Deus, ou murmurando, reinando, indo para a igreja para bater cartão como se fosse uma empresa. Porque o irmão do filho pródigo, o que ele fez? Quando o filho pródigo chegou, o irmão chegou e disse, pai, vem cá. Esse ser vergonha aí que gastou tudo com mulher, com tudo, eu estou aqui na tua casa há tantos anos, nunca fiz nada, nunca transgredi um mandamento, nunca fiz nada de errado, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para comer. E o que o pai disse? Meu filho, mas tu estava aqui sempre. O cabrito aqui é tudo teu, isso aqui tudo é teu, tu faz a hora que tu quer. Se tu quiser, tu mata o bezerro, se tu quiser, tu troca roupa, tu compra coisa nova, tu faz o que tu quer. E ele ficou bravo com o irmão que voltou. Mas não é justo nós se alegrar com o teu irmão que estava longe, que voltou aqui agora? Estava perdido e foi achado? Sabe o que eu quero que você entenda? Você está num lugar bom, irmão. Você está num lugar de pessoas que te cuidam. Você está num lugar de pessoas que deixaram a vida para fazer algo para ti. Tem pessoas que estão aqui, ou até mesmo na sua casa, não sei, né? Na igreja que você vai, não sei se vai em alguma igreja aqui no domingo, então pessoas que estão te alimentando. E aí você está indo para a igreja, vindo aqui, ou vindo das ministrações, e não está se alimentando. Sabe o que Deus está dizendo para mim, está dizendo para você? Se você não comer, alguém vai comer. Se você não se alimentar, alguém vai se alimentar. E se você não pegar a palavra e não ingerir ela, não comer, e não viver essa palavra, vai vir culto e passar culto, vai vir dor e passar dor, e você ainda vai ser o mesmo. Agora, o dia que você pegar da sua dor e fazer dela uma mola para você poder viver uma vida melhor, porque a dor não vem para parar e matar ninguém. A Bíblia vai dizer que não existe mal que dure a vida inteira. E a Bíblia diz que não há problemas e coisas ruins que Deus já não prepara um escape. O que eu entendo com isso? Quando vem algo ruim na sua vida, Deus já está preparando algo para você sair dela. Alguém te ofereceu algo, Deus já preparou uma porta aberta para você sair correndo. O que aconteceu com José? Quando a mulher de Potifar segurou ele, começou a amarrar ele, ele pegou e talvez a mulher depois disse, ele é gay, que ele é viado, aquele cara é viado, e começou um monte de chacota para ele, lá na Babilônia, no Egito, mas ele não queria saber o que os outros estavam falando, ele queria saber o que lá de cima estava vendo. Não importa o que os outros vão falar da tua vida, desde o que está lá em cima está vendo e sabe,
Porque aquilo que eu consigo ver só aqui por fora, aquele lá consegue ver aí dentro. Eu posso falar do que eu estou vendo aqui agora, irmão. E eu sou sincero em dizer, eu não consigo ver nada de errado. O lá de cima conhece. E você? Você está me entendendo? Bota a mão no coração assim. Fecha teu olho e fala para ti mesmo. Me muda, Senhor. Diga para você mesmo, a dor não vai me parar. O medo não vai me parar. Eu vou prosseguir e avançar em Cristo. Amém? Amém. Eu não sei até que hora eu tenho isso. Aí você tem que entender que quanto mais você usa da dor para poder sair desse lugar de estacionamento, porque você vai ver que todos aqueles que passaram momentos de dificuldade, no momento de dificuldade, eles olharam para Cristo, as coisas mudaram na vida deles. Agora, quando você olha para o seu momento de dor e para ali, tudo fica nada muda. A mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que ela já tinha gastado tudo, ela já tinha perdido tudo o dinheiro dela, tudo em médico, tudo que era do bom e do melhor, ela foi atrás. Mas quando ela ouviu falar que Jesus vinha passando, o medo, a frustração, a paralisação dela, ela quebrou tudo aquilo, atravessou no meio da multidão e disse, se eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E quando ela tocou e foi curada, ela meio que foi querendo sair no meio da multidão para ir embora. Jesus disse, ei, para tudo porque alguém me tocou e de mim saiu virtude. Jesus estava dizendo, alguém veio buscar algo em mim e conseguiu pegar. Para porque eu preciso conhecer essa pessoa. Pedro olha para Jesus e diz, mas todo mundo aqui te toca, como eu vou saber? Tá doido, Jesus? Não, mas alguém me tocou diferente. Na hora a mulher com medo, tremendo, quebrou a barreira disso e se colocou na frente de Jesus e disse, fui eu que te toquei. Jesus olhou para ela e disse, além de curada, você está salvo. Você está entendendo que a cura já estava bom, mas receber a salvação de Jesus ainda é melhor. Irmão, você aqui, a cura não é bom? É bom, meu irmão? Agora você sair daqui batendo no peito e dizendo, eu estou salvo. É muito melhor, não? Melhor é entrar no reino de Deus sem um olho do que com os dois e ir para o inferno. Melhor é entrar no reino de Deus sem um membro do que entrar com os membros e não entrar com os membros e ir para o inferno. Então Deus está falando aqui para mim, se eu não poupei meu filho, não poupo vocês de forma alguma. Para finalizar, todos esses processos que esses homens passaram, Jó vai dizer para nós, irmão. E Jó é uma escola. Jó, quem conhece a história de Jó? Irmão, Jó, se tem uma coisa que Jó aconteceu na vida dele, foi sofrer. Alguém aqui perdeu 10 filhos, toda a riqueza e ainda se tornou doente em menos de 48 horas? Irmão, a gente está preparado assim, ó, aconteceu uma coisa ruim agora, daqui mais uns 4, 5 meses aconteceu outra. Agora o camarada chegar dizendo, Jó, deu um problema aí, caiu uma bola de fogo do céu dentro da casa dos teus filhos, matou os 10 de uma vez só. Irmão, na hora, eu acho que se fosse eu e você, talvez já dava um tiro na cabeça. Mas na verdade, antes disso, apareceu um empregado dizendo, Jó, tudo que você tinha, perdeu, acabou. Toda a tua riqueza, camelo, cabra, vaca, tudo acabou. Depois chega outro com essa notícia dizendo que os filhos. A mulher diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí não bastasse, vem a doença. Aí Jó, como eu e você, normal, vai questionar Deus. Deus, por quê? E Jó fica desde o capítulo 4, se eu não estou enganado, até o 41 falando.
Deus, por quê? Eu queria estar com você, eu queria poder perguntar o porquê isso. Aí deixa eu te falar. Jó vai falar para mim e para você, capítulo 42, dizendo assim: eu reconheço que para ti nada é impossível. Jó está dizendo, depois de questionar tanto a Deus, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Irmão, não tem nada que Deus queira fazer na nossa vida que a gente pode impedir. Deus disse, eu vou levar o teu pai, né? Matar é muito... Eu vou trazer o teu pai para mim. Eu não posso questionar Deus. E nem dizer que Deus está errado, porque nenhum dos planos dele podem ser frustrados na minha e na tua vida. Tudo que acontece na tua vida, meu irmão, seja bom ou seja ruim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Wagner, estou na pior fase da minha vida. O problema é teu, Deus escolheu essa. Wagner, estou na melhor fase da minha vida. Aproveita, Deus escolheu essa. Tudo que acontece na tua vida é palavra de Deus. Wagner, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, eu amo a Deus. Não fica despreocupado que tudo que acontece na tua vida está sob o controle de Deus. Sabe por quê? Assim como o ouro é forjado no fogo, assim é eu e você, meu irmão. Aqueles que são filhos de Deus, eles são testados no fogo. É no fogo. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, então Ele vem sobre as nossas vidas e o que é impureza, o fogo vai derrubar, vai matar. Então tem coisas na nossa vida que Deus faz a gente perder para aprender que com Ele é melhor. Porque, irmão, eu não sei você, eu digo por mim, mas talvez se você olhar para dentro de você e fazer uma análise, se Deus não tivesse feito algo na tua vida, você estaria aqui buscando a Ele? Será que agora talvez você já não estava comendo capim pela raiz? Será que agora você não estava talvez correndo atrás de alguém com uma faca, com um revólver para matar? Será que você não estaria buscando a tua justiça e não a justiça de Deus? Deixa eu finalizar aqui com Romanos 8,18, dizendo, Paulo dizendo, eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Irmão, não sei como é que você está, se você está bem, se você está mal, só deixa eu te falar, o que vem pela frente é muito melhor. Não importa a situação que você está, o que está vindo por aí, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor. Wagner, me prova. A Bíblia diz que nem desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Eu não sei o que Deus tem preparado para ti. Eu não sei o que você pensa que é bom. Talvez você está aí com um pensamento de isso seria bom se acontecesse na sua vida, na minha vida. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer algo maior. Irmão, e eu não estou aqui como uma palavra de pregador, não, querendo te motivar, não é isso, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus dizendo que a Bíblia, ele é conforme os filhos de Deus. Deus ama seus filhos. E se nós, quem aqui tem filho? A Bíblia vai dizer assim, ó, que vocês que são maus, sabem dar boa coisa aos seus filhos? Se o teu filho pedir um pão, você dá uma cobra? Dá? O que você vai dar? Irmão, você vai comprar pão com Nutella, com não sei mais o que, vai dar o melhor para ele. Aí você acha que o pai que te criou vai arrumar a pior coisa para você? Sabe o que Deus está fazendo comigo e contigo nesses dias? Arrumando o nosso caráter. Arrumando a nossa vida. Colocando a nossa vida no eixo. E aquilo que está acontecendo contigo agora não se compara com o que Deus vai fazer. Se coloque de pé nesse momento.